UFG está no ar. O Compex 2021 acontece daqui a alguns meses, em outubro, mas as inscrições já estão abertas. Nessa 18ª edição, a temática é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta, seguindo o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano, nosso evento ocorrerá entre os dias 4 e 8 de outubro, será 100% virtual e utilizaremos plataformas como o YouTube oficial da UFG, o Google Meet e plataforma Eventos para a transmissão de toda a nossa programação, que está cheia de atividades. Então, eu convido vocês a acessarem o nosso site eventos.ufg.br/Compex 2021 para terem maiores informações sobre toda a programação do nosso evento, na qual nós teremos as palestras principais que abordarão o tema do Compex 2021, teremos as apresentações de trabalhos nas mais diferentes modalidades, rotas de ciência e cultura, simpósios temáticos e outras ações que estão sendo programadas pelas unidades acadêmicas e órgãos da UFG. Fiquem atentos às datas de submissão de trabalhos e também de participação no nosso evento como ouvintes, porque as datas elas são diferentes. Então, para quem é da comunidade acadêmica da UFG e que tem interesse em submeter algum trabalho, fiquem atentos que, para a submissão dos resumos, as datas elas vão do dia 5 de julho ao dia 23 de agosto. E para quem quer participar do evento como ouvinte, as inscrições elas vão do dia 5 de julho até o dia 30 de setembro. Então, nós contamos com todos vocês para participarem do nosso maior evento. Esse ano que nós teremos também a participação dos intérpretes de Libras, para que a gente possa ampliar aí a participação de toda a comunidade acadêmica e também a comunidade externa, onde nós estamos preparando um evento muito especial para todos vocês. O período de inscrições do Enem vai até 14 de julho, próxima quarta-feira, e é essencial para quem quer entrar na universidade, né? Bom, usando algoritmos, um pesquisador do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFG e também professor do IFMT, analisou como a realidade de cada estudante influencia na nota da prova. O pesquisador usou dados de 1998 a 2019, coletados pelos questionários socioeconômicos do Enem. E aí a gente está falando daquele questionário que o candidato preenche quando vai se inscrever no Enem. Justamente. Entendi. E aí, em ciências de dados, tem os algoritmos de seleção de atributos e tem os classificadores. Aí eu combinei os dois para poder identificar quais são as características mais importantes. Então, de todas as características que você pode pensar, de todos os alunos, de todos os anos, a renda é o mais relevante. Para ver como a renda e a escola onde o candidato estudou influenciam na nota do Enem, o pesquisador considerou 600 pontos ou mais como boa média. Outra variante observada foi se o candidato optou por inglês ou espanhol na prova de língua estrangeira. O aluno que fez somente a escola, em escola pública ou ensino fundamental, há um quantitativo somente de 7,7% de alunos brasileiros que estão acima de 7%, ou de 600 pontos, certo? 7,7% acima de 600 pontos. E nas particulares, você tem um quantitativo de 45,9%. Se você pegar a média e verificar a distribuição das notas, você vai ver que 600 pontos, ele não vai parecer ser um aluno outlier, né? Um aluno que tem um desempenho espetacular. Ele vai parecer o quê? Das particulares, vai parecer um aluno mediano. Então, aí o que a gente pode tirar disso, né? Que o esforço necessário para um aluno que fez o ensino fundamental em escola pública é muito maior para tirar 600 pontos, enquanto que o aluno das particulares não precisa ter tanto esforço assim, né? Porque uma nota muito próxima da média, né? Quem estuda em escola pública e tem baixa renda
e opta pelo espanhol, a tendência é que a nota seja abaixo de 600. Justamente. Porque, de acordo com o que vai aumentando a renda, escolhe-se inglês. Provavelmente porque, assim, as melhores escolas são pagas, né? O pesquisador analisou ainda o desempenho de acordo com a cor da pele. É que, por exemplo, cor, né, de pele, por exemplo, se é amarelo, branco, indígena, pardo, preto, né? Só aparece entre as 10 características mais relevantes quando o ensino fundamental não é coletado, certo? De todos os anos. O ensino fundamental representa 3/4 de todo o tempo estudado. Então, porque assim, eu acredito que algumas pessoas do INEP, quando foram pensar assim, vamos avaliar o ensino médio, né? Porque é Enem, né? Então, aí, alguns simplesmente ignoraram o ensino fundamental, mas só que são 3/4 de todo o tempo, né? Então, a maior parte da vida estudantil dos estudantes brasileiros pode ser descrita pelo ensino fundamental. E aí eu noto também, porque eu sou docente no Instituto há mais de 10 anos, certo? E aí eu noto que, por exemplo, o aproveitamento de um aluno das particulares tende a ser melhor. Outra coisa, né? Por exemplo, quando os alunos são expostos a um bom ensino, por exemplo, na privada ou nas federais, independente da cor, ele tende a ter um desempenho melhor, né? Por exemplo, um aluno negro em uma escola privada ou federal, ele é muito mais privilegiado que um aluno da estadual. O aluno da estadual, de todos os anos que eu analisei, os alunos dificilmente alcançam notas acima da média. Mundo FG vai para um rápido intervalo e na volta falamos da continuação do auxílio emergencial e da nova lei para combater o superendividamento dos brasileiros. Até já! Mais de 67% das famílias brasileiras têm dívidas, é o que mostrou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Na última sexta-feira entrou em vigor uma nova lei para tentar proteger os superendividados e evitar que mais consumidores cheguem a essa situação. Quem é considerado um consumidor superendividado? O consumidor superendividado é aquele que não tem mais condições de arcar com seus débitos sem prejudicar sua renda familiar, que seria aquela renda mínima para a subsistência. Para ele se enquadrar como superendividado, as dívidas que ele contraiu de empréstimo, de consignado ou em lojas de comércio em geral, tem que ter ocorrido esse não pagamento de uma forma com boa fé. O consumidor vai ter que demonstrar aí que ele deixou de fazer esses pagamentos por um motivo de perda de emprego, às vezes por um motivo de doença. Mas o que muda para o consumidor com essa lei agora? Onde nós teremos aí, como alguns estão dizendo, uma recuperação judicial do consumidor, que vai ser similar ao que acontece com as empresas, onde essas pessoas poderão juntar os credores dela e apresentar em juízo um plano de pagamento de modo que não prejudica a sua subsistência e para fazer essa negociação e, consequentemente, esses pagamentos aos credores. Anteriormente, por exemplo, aqui no Procon Goiás, nós sempre atendemos os consumidores e tentamos fazer essa intermediação entre consumidor e as empresas fornecedoras, onde realizamos cálculos para verificar se os valores cobrados estão dentro dos limites legais dos contratos, só que essa atuação nós fazíamos ela de forma individual. Por exemplo, era o consumidor com um determinado banco ou empresa. A partir de agora, nós vamos iniciar essas negociações de forma coletiva, onde um consumidor com todos aqueles credores que ele tem um débito que tem que ser pago. Então, essa vai ser uma principal diferença. Outro ponto relevante é também que cria-se uma nova natureza de ação judicial aí, que vem ser essa questão do superendividamento, onde o consumidor, caso procure o PROCON, ele não tenha um êxito
nessa conciliação, ele vai poder procurar o judiciário e formalizar um processo judicial para tratar do assunto. E muitas vezes os superendividados tentam quitar as dívidas fazendo outra, um empréstimo. A nova lei traz mudanças para essa situação também. O consumidor tem até 7 dias para desistir do empréstimo sem precisar dizer o motivo. Além disso, empresas não podem mais fornecer crédito sem consultar o SPC e o Serasa. Essa nova lei ela trouxe várias circunstâncias que tendem a evitar práticas abusivas no sentido de fornecer crédito demasiado ao consumidor, de forma a fazer que ele se encontre nessa situação de superendividado. Uma das situações é essa, que vai vetar que as empresas forneçam aquele anúncio de crédito, aquela propaganda, crédito sem consulta ao SPC Serasa. Isso faria que as pessoas fizessem esse empréstimo, já praticamente tem ciência que não vão ter condição de fazer esse pagamento. Então, isso meio que fomentaria esse superendividamento dos consumidores. Entre essa situação, temos aí também que agora as empresas que fornecem crédito vão ter que apresentar uma planilha detalhada dos valores a serem pagos em sua totalidade. Não é apenas, você vai pagar tanto em tantas parcelas, sendo a inicial o valor X. Vai ter que ser apresentado um cálculo detalhado do valor inicial e o valor total que vai ser pago. Com a legislação recente, nós estamos já adequando a nossa estrutura para atender esses consumidores. Aqueles que tiverem interesse, lógico que já podem nos procurar, formalizar suas reclamações no nosso site, que em breve nós já estamos organizando a nossa estrutura física e de pessoal para estar atendendo esses consumidores e realizando as audiências necessárias. E falando em renda, no início da semana o governo anunciou que vai prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses, até outubro. Os valores continuam os mesmos, variando de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Hoje o benefício atinge quase 40 milhões de brasileiros. A ideia é que a prorrogação proteja os vulneráveis enquanto o país não atinge a vacinação em massa. A meta é que em 3 meses se chegue ao controle da pandemia. Durante o anúncio da prorrogação, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo está negociando a atualização do valor do Bolsa Família para o ano que vem. Já são mais de 4 milhões de mortes por Covid no mundo. Foram 263 dias para a pandemia chegar ao 1º milhão de vítimas, mais 108 dias para o 2º milhão, outros 93 dias para o 3º e apenas 81 dias para ultrapassar a marca atual. Apesar dos números de mortos no Brasil terem recuado nos últimos dias, não estamos em situação ideal se compararmos com o resto do mundo. O país tem a maior média de óbitos por dia por Covid-19 desde 20 de junho. No próximo bloco, falamos de vacinação contra a Covid-19 no estado e na capital. Você vai conhecer também os prontuários afetivos usados nas UTIs neonatal do HC-UFG, um jeito de humanizar a saúde. A gente já volta. Ontem, quarta-feira, o governo de Goiás e a prefeitura de Goiânia decidiram mudar a vacinação contra a Covid-19, que agora será 100% por idade. Em entrevista pela manhã, o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, disse que idosos e profissionais de saúde que ainda não foram vacinados continuam tendo prioridade. Essa entrevista foi na manhã de ontem, quarta-feira. E para quem ainda não se enquadra nos critérios de vacinação, a xepa das vacinas pode ser uma possibilidade de adiantar a imunização. Ela acontece quando sobram doses ao fim do dia. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que orienta cada unidade de saúde a fazer diariamente uma lista com os nomes de quem procurou o local em busca da possível sobra de doses, entre 8 e 11 da manhã. Essas pessoas devem retornar à unidade de saúde 40 minutos antes do final do expediente, para ver se realmente tiveram doses remanescentes de frascos já abertos. Não é feito contato por telefone e a lista é divulgada nas salas de vacinação. O governo de Goiás estima que até setembro, todos acima de 18 anos devem receber pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
A previsão ainda é essa, porque a gente sabe que há possibilidade. Se nós recebermos, né, doses suficientes, né, de forma regular, existe sim a possibilidade da gente completar a primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais até o final de setembro. Então, essa é uma previsão, como eu falei, que vai se confirmar, né, se nós continuarmos recebendo de forma regular e em quantidade suficiente. Sim, a gente tem recebido semanalmente, isso há mais de 30 dias, há mais de um mês, a gente tem recebido remessas regulares. Nessa última semana, nós recebemos várias remessas, foram mais de 300 mil doses, né? Foi o maior número de doses recebidas até hoje em uma única semana. Nos registros do sistema de vacinação, consta que mais de 1.700 pessoas tomaram 3 doses de vacina contra a Covid aqui em Goiás. Segundo a superintendente da Secretaria Estadual de Saúde, isso pode ser um erro na hora de registrar no sistema. A gente está investigando essa situação para verificar se foi uma falha de registro ou se realmente essas pessoas tomaram 3 doses. Caso tenham tomado as 3 doses, né, não sei se a questão legal vai ser avaliada, se existe algum artigo no Código Civil, né, do Brasil, se existe alguma possibilidade de enquadramento em uma ilegalidade, mas moralmente a gente já sabe que é algo grave, porque a pessoa está tirando a oportunidade de outra se vacinar. Então, a investigação está sendo feita, né? A gente está repassando isso aos municípios, a gente já vem repassando isso aos municípios, para que eles façam a investigação. Caso seja um erro, que faça a correção no sistema. O sistema ele passou a ser passível de correção tem cerca de 20, 30 dias. Então, os municípios estão nesse trabalho de limpeza do banco e de tirada de duplicidades. E para a gente alcançar o maior número de imunizados, é importante tomar a vacina que estiver disponível. Não achar que é possível escolher qual quer tomar. Isso atrasa a imunização. Qualquer vacina aprovada pelo Programa Nacional de Imunização para ser usada no combate da Covid-19 é eficaz e segura. Não devemos escolher o tipo de vacina quando formos convocados para vacinar. Por quê? Porque quando a nossa idade chegar ou o nosso grupo chegar a ser chamado para vacinação, nós devemos nos vacinar para nos proteger os nossos familiares que estão próximos da gente, todas as pessoas do nosso convívio, seja no nosso trabalho ou na nossa casa. Uma vacina tomada, seja ela com eficácia de 50%, 60%, 80% ou 95% de eficácia, ela induz uma proteção para você e para as outras pessoas que estão próximas de você. Então, por favor, não fique selecionando vacina, mas tome a sua vacina quando você for convocado. Tome as 2 doses da vacina, porque sem as 2 doses você não tem indução da resposta imune específica desejada para te dar a proteção. E combinar vacinas diferentes, seja na 2ª dose, ou seja, depois da 3ª dose, você utilizar uma outra vacina diferente, tomando a dose da vacina que seria de outra pessoa, é antiético e sem contar que não existe estudos comprobatórios de que se possa misturar as vacinas em ensaios clínicos padronizados, de caso controle ou randomizados que permitam ter certeza de que a imunidade será melhor e promoverá o fim da pandemia, por exemplo, se misturarmos doses de vacina. Então você, enquanto cidadão, precisa tomar vacina quando for convocado, porque qualquer vacina induz proteção, e tomar as 2 doses da vacina para que você possa estar protegido e, por estar protegido, ajudar na proteção do restante da sociedade. Em meio à alegria do nascimento de um bebê, algumas famílias levam um susto de ouvir que ele precisa ir para a UTI. Para tentar aliviar um pouco esse momento delicado, a equipe do Hospital das Clínicas da UFG encontrou um jeito carinhoso. Na UTI neonatal e na unidade de cuidados intermediários neonatais, os prontuários afetivos contam sobre a identidade de cada bebê. Ideia da psicóloga Melissa Teles. Bom, a ideia foi quando eu vi uma reportagem na internet
de que o HUB em Brasília estava produzindo prontuários afetivos para os pacientes internados em UTI adulto, né, em decorrência da Covid-19. E aí eu pensei, bom, por que não fazer o mesmo para os bebês, mas com outro objetivo, né? O meu objetivo seria reaproximar os pais desse bebê, né? Uma vez que ele está internado, e pais e bebê foram separados precocemente. E que tipo de informação vem nesse prontuário afetivo, Melissa? Olha, das mais variadas, né? Um tópico que a gente utiliza bastante é observando o comportamento do bebê, tanto os pais quanto a equipe, né? Porque a equipe, como está no cotidiano até muitas vezes mais tempo do que os pais, acabam observando uma posição que o bebê gosta, se ele gosta de dormir de bruços, de ladinho, além do se ele é mais irritado, se ele é mais calminho, quietinho, sonolento. Então, aspectos do comportamento do bebê e também um pouco sobre a história desse bebê, se ele tem irmãos. Quando os pais chegam na unidade, eu estimulo para que eles coloquem o significado do nome daquele bebê, quem escolheu, se tem alguma parte do corpo que parece ou com o pai, ou com a mãe, ou com outro familiar. Então, são informações que vão trazendo, tanto para os pais quanto para a equipe, que aquele bebê ele não é uma doença, né? Ele tem uma história, ele tem uma trajetória de muita superação aqui dentro, e a gente quer reforçar isso, para além do diagnóstico. E com relação aos pais, aproxima também com relação à equipe, porque eles sentem que a equipe se importa, né? Que o filho está sendo bem cuidado, que aqui há um carinho para além da técnica que todo profissional precisa ter. Mundo FG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se cuide e até a próxima.